Olá, boa noite. Ninguém quer botar a carinha aí, todo mundo só. Nossa, aí. Mas não precisa. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? E estamos aí com 10, 11 alunos agora. Mais um minutinho só aqui para ver se aparece mais alguém, para a gente iniciar a nossa aula. Thalita Meirelles. Você é parente Olá. Sou parente de quem? da Rafaela? Ela é minha tia. Muito bem. Sobrenome? Pelo sobrenome eu já vou ligando as pessoas. Não é doido igual ela, não, né? Não. Rafaela, gente boa. Dormindo. Isso, bem isso. Dos alunos, espero que os demais depois tentem estudar, porque vamos lá. Vamos iniciar o próximo capítulo. Vocês tentaram fazer os exercícios do capítulo 1? Você tentou fazer, Marcos? Os exercícios do capítulo 1? Não, professor, de verdade. Ninguém? Rapaz, é trigo. Eu precisava de trigo. Só fizeram o primeiro que eu fiz com vocês, só? Então, peguem firme lá, fazer os capítulos lá, fazer os exercícios do capítulo aí, tirando dúvidas de vocês. Beleza, professor. Aí tem mais alguns alunos. Deixa eu compartilhar a tela. Então, vamos lá ao nosso capítulo 2. Capítulo 1 foi mais rápido mesmo, mais um capítulo de introdução às funções. Então, não vejo ele como um capítulo difícil de estar trabalhando. Nós vamos trabalhar, então, o capítulo 1, que é o panorama geral das funções. O capítulo 2, que fala sobre função polinomial do primeiro grau, função afim. E o capítulo 3, que é a função quadrática. Nos outros anos, é claro, a ementa às vezes pede para aprofundar um pouco mais, mas a base das funções ali para vocês estarem revendo é essas duas, do primeiro grau e segundo grau. Então, se nós conseguirmos trabalhar esses 3 capítulos e vocês conseguirem entender eles, fazer os exercícios, tirar a dúvida, já vai ser de muito proveito já para o curso de administração, para essa base, para trazer vocês novamente aí para esse conhecimento de matemática das funções, para seguir depois nos outros conteúdos. Pode entrar lá em estatística, entrar em matemática financeira, vocês já terem uma base aí, e até mesmo lá no último ano, quando vocês vão trabalhar pesquisa operacional e fala um pouco de equações, de inequações e algumas questões. Então, deixa eu ver aqui. Tem. Já virei. Voltei.
Tá bom? Só um pouquinho. Tá online aí. Tá aqui. Ei, Pronto, tinha alguém conversando, eu já deixei quietinho ali para não atrapalhar vocês. Senão deve sair a tela daqui e vai para a tela de quem está conversando. Então vamos lá. Função do primeiro grau. O que é uma função do primeiro grau? Eu já apresento para vocês aqui uma função do primeiro grau. É do tipo... Deixa eu aceitar aqui que tem gente pedindo para entrar na aula. A função do primeiro grau é do tipo ó, fx igual a x. Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, uma função do primeiro grau é do tipo fx é igual a ax mais b. Onde, né? Onde a e b pertencem aos reais. Então, a e b, esse número aqui, a e b, ele nada mais é do que são números do conjunto dos números reais. Então, quando eu falo em função polinomial do primeiro grau, nós temos que lembrar disso daqui. Quando falo em função do primeiro grau, função polinomial do primeiro grau, nós temos isso daqui. Então, o que é uma função? Uma função, eu expliquei na última aula, é quando eu tenho duas variáveis relacionadas. E quando essas duas variáveis estão relacionadas, nós dizemos que existe uma função, mas daí eu falei para vocês lá naquela aula do primeiro capítulo, que às vezes existe uma lei de formação que faz o que? Um valor ser ligado ao outro, às vezes tem uma relação, existe, tem como estabelecer uma lei de formação, e às vezes não tem. Eu dei o exemplo para vocês lá da carne, né, do contrafilé vendido lá durante um ano em São Paulo. Acho que era São Paulo, se eu não me engano. Que daí vocês tinham lá os preços, cada mês tinha um preço para carne, mas não existia uma função para ligar esses valores. Depois que depois no final daquele capítulo lá dessa parte, aí nós calculamos uma função que melhor representaria esses pontos. Foi isso que nós estabelecemos. Por exemplo, eu falei outro exemplo que é o volume de chuva nos meses do ano. Eu não consigo estabelecer uma função. Falar assim, ó, se nesse mês choveu 100 milímetros, no mês que vem vai chover 200, no terceiro vai chover 300, no quarto vai chover 400. Eu não consigo estabelecer uma função, porque são variáveis na qual elas estão relacionadas. Eu consigo relacionar chuva, mês, chuva, mas não consigo estabelecer uma função que ligue um valor ao outro, eu não tenho uma sequência. Então, e quando eu tenho essas duas relações, eu posso ter uma função. Posso ter duas grandezas que estão relacionadas. Mas quando nós vamos falar aqui sobre função do primeiro grau, como é o caso aqui, aí sim, aí muda o negócio. A função do primeiro grau é uma função do tipo, deixa eu só apagar aqui, que ela vai estar relacionada em um gráfico por uma reta. Então, quando eu pensar em função do primeiro grau, antes de ler o resto ali, eu estou tentando dar uma prévia para vocês, só para vocês lembrarem. Eu tenho que imaginar lá no plano cartesiano, que ficou bem mal desenhado aqui. Lá no plano cartesiano, eu vou ter uma reta no gráfico. É isso que eu tenho que lembrar quando eu falo em função polinomial do primeiro grau, ou função afim, só para lembrar. Eixo Y e eixo X. Então, quando eu falo em função do primeiro grau, o que tem que vir na cabeça de vocês é isso daqui, ó. F de x é igual a x mais b, onde a e b são números reais. E eu tenho que lembrar que sempre vai aparecer uma reta no gráfico. Bom, recordando isso daí, para aqueles que viram há menos tempos daí, que saíram do ensino médio há pouco tempo, que deve ter visto isso no primeiro ano do ensino médio ou até mesmo no segundo ano do ensino médio. Vamos continuar aqui. Então vamos lá, modelos lineares. Como ele próprio diz, né, modelos lineares, por quê? Porque vai aparecer uma reta.
Então, toda vez que fala uma função linear, uma função polinomial do primeiro grau, uma função afim, eu já tenho que imaginar que vai formar uma reta no gráfico. Aí ele diz o seguinte, vamos analisar agora então essa função, que é do primeiro grau. Importante lembrar disso. Por que é do primeiro grau? Porque quando eu escrevi lá que o x, quando eu escrevi lá que o fx é igual a x mais b, esse x aqui, ó, esse x aqui, o expoente dele não apareceu. Se o expoente dele não apareceu, o expoente dele então é 1. Então eu tenho que olhar sempre para o x. Se o x tem o expoente 1, então ela é uma função do primeiro grau. Tá aqui, ó, função do primeiro grau. Se eu tivesse lá um expoente 2, então eu teria uma função do segundo grau. Então, o expoente da variável ali da incógnita é o que determina o grau da função. Como nós vamos trabalhar com função do primeiro grau, então sempre terá o x elevado a 1, que no caso, né, esse 1 não precisa aparecer. Bom, então aqui ele relaciona o quê? Ó? Essas duas grandezas. Fala o custo da produção de camisetas. Então, nesse exemplo aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, se ele não produzir nenhuma camiseta, ele vai ter um custo de R$100. Isso é real? Sim. Se você tem uma empresa, para você manter essa empresa lá, você tem que pagar o aluguel, às vezes, do prédio, ou se o prédio é seu, você tem que pagar os impostos que estão sobre ele. Você tem que pagar água, você tem que pagar luz, nem que a taxa mínima, se não estiver usando, você vai ter que pagar. E você vai ter funcionários, então você sempre tem custo. Então aqui ele está dizendo o seguinte, ó, se eu não produzir nada, se não tiver nenhuma produção, o custo é de R$100, mesmo assim. Então tá aqui, ó, custo de R$100 sem produzir nada. Mas se produzir 5, o custo é de 110. Se produzir 10, o custo é de 120. Se produzir 20, o custo é de 140 e assim por diante. Então ele liga os valores ali ao custo. Então, a quantidade de camisetas é o que vai determinar o custo na produção. Bom, então, temos duas grandezas relacionadas. O que vocês podem perceber aqui, que é importante, que é característica de uma função do primeiro grau. O valor 0 está relacionado com 100. O valor 5 está relacionado com 110. Aumentou quanto? Aumentou 10. Isso. Do 5 para o 10 aumentou quanto? Aqui, ó, de 5 camisetas para 10 foi de 110 para 120. Então, de 110 para 120 aumentou quanto? 10 de novo. Aqui, ó, de 120 para 140 aumentou quanto? Aumentou 20. Só que daí você olha nesse intervalo aqui, ó. Do 0 para o 5 aumentou 5. E aqui embaixo aumentou 10. Do 5 para o 10 aumentou 5. E aqui embaixo, aqui, ó, do 110 para 120 aumentou 10. Do 10 para o 20, aumentou 20. Ou seja, aumentou o dobro do que tinha aumentado aqui antes. Perdão, aumentou 10 aqui. Do 10 para o 20 aumentou 10. É o dobro do que tinha aumentado antes. E do 120 para o 140 aumentou 20. Que é o dobro também. Então, existe uma proporção aqui, uma proporcionalidade? Sim, existe. E é essa proporção que está relacionada na função afim. Esta proporção que vai estar multiplicando o x. E nós vamos entender isso aí um pouco melhor. Então, ó, notamos que quando há um aumento de 5 unidades, como eu destaquei para vocês aqui, ó, tá, isso tudo que eu estou falando está no texto já. Aumenta-se um custo de R$10. Então, a cada 5 camisetas que aumenta ali na produção, aumenta-se R$10 no custo. Muito bem. Aí ele fala, se aumentasse 30, ele diz que está proporcional ali. Bom, aí ele mostra aqui, como que eu posso identificar essa variação? E isso que é importante. Então, vou deixar aqui, ó. Isso que é importante vocês observarem. Como que eu vou observar, então, essa variação ali? Aqui, essa daqui. Esta variação, esse M aqui, lembra que eu falei aqui para vocês, né? Ó. Eu disse para vocês que a função é dada por f de x igual a x mais b. Porque isso daqui é característico de todos os livros e se vocês forem estudar depois em outro livro ou na internet, vai aparecer isso aqui, ax mais b. Mas nesse livro em específico aqui, ele usa isso daqui, ó, que ele fala que a função f de x
é igual a mx mais b. Então, nesse livro aqui em específico, em vez de utilizar o a, ele vai utilizar o m. Que diferença isso tem? Só na letra. Vai mudar alguma coisa no cálculo? Não. Nos cálculos que nós veremos não muda nada. Mas em termos de estudar, depois se vocês forem ver uma aula aí de reforço na internet ou pegar outro livro e tiver escrito A, e aí você vai olhar que nesse livro que nós estamos estudando tem o M, ele significa a mesma coisa. O que se chama isso daí? Isso se chama taxa de variação, ou também conhecido como coeficiente angular. Então isso daí é bom vocês anotarem, né? Sempre tá com o caderno na mão, para na hora de estar estudando, se não está com a apostila, deixa um caderninho de matemática e vai anotando. Ah, eu tenho a função f de x é igual a x mais b. Mas quem que é o a ou o m? No caso desse livro vai aparecer o m. Quem que é ele? Isso é a taxa de variação. Está aqui, ó, no texto, ó, taxa de variação média. Ou conhecido também como, né, no caso aqui, simplesmente como taxa de variação, como está aqui. Ó. Então, esse daqui, taxa de variação. Ou ainda, né, como eu falei, coeficiente angular. É isso que vocês têm que determinar. O que esse A interfere? Depois nós vamos ver ainda na hora de fazer o gráfico, nós vamos observar, porque vocês vão ter que fazer gráfico também. Na hora que for fazer o gráfico, vocês vão observar que esse coeficiente angular é o que determina a inclinação da reta em relação ao eixo X. Se o A for grande, a inclinação vai ficar mais em pezinho, assim, né? Como eu estou fazendo com a mão aqui. Então, imagine, eixo X. Se o A é um valor pequeno, próximo a zero, a inclinação é menor em relação ao eixo X. Se o A é um valor maior, ele vai inclinar mais em relação ao eixo X. É isso. O A que determina o crescimento da função. Nós vamos entender. No caso aqui, repetindo, eu falo A porque vários livros trazem o A. Nesse livro aqui, traz o M, tá? Então, o M aqui, que eu vou só chamar de M de agora em diante, para não confundir a cabeça de vocês. Então, esse M é a taxa de variação, ele é o coeficiente angular. Como que eu encontro ele? É simples. M é a variação. A variação de quem? Observem aqui, ó, ele disse variação, aqui embaixo, ó, variação em C dividido pela variação em Q. Então, ele está falando sobre a variação do custo em relação à variável Q, que é a quantidade ali. Então, isso nada mais é do que a variação, eu vou chamar de delta aqui, variação do custo, nesse exercício aqui, dividido pela variação da quantidade. Isso que está escrito aqui, ó, variação, na matemática nós chamamos de delta. Delta significa variação. O que isso significa, professor? Significa que eu vou pegar o custo num ponto 2, que eu vou chamar de ponto 2, menos o custo em um ponto 1. E vou dividir isso daqui pela quantidade nesse mesmo ponto 2, menos a quantidade nesse mesmo ponto 1. Então, se eu olho aqui na tabela e falo, olha, pessoal, esse daqui é o nosso ponto 1. E se eu falo para vocês, olha, eu quero que esse daqui seja o ponto 2, ótimo. Eita, preguiça, hein, gente? Mas se eu não... Cansado, né? Se eu fui dormir 1h30, levantei às 5 hoje, trabalhei o dia inteiro, tá bom, tá filé, nem sono tem mais. Aqui então, ó, esse é o ponto 2. Mas se a Ingrid fala, não, professor, esse eu não quero esse como ponto 2, eu quero chamar esse ponto aqui na frente de ponto 2. Posso pegar ele? Pode. Não tem problema nenhum. Você escolhe 2 pontos no gráfico e chama um de 1 e 2, ou chama de final e inicial. Você que escolhe, tá bom, Thalita? Fique à vontade para escolher 2 pontos. E aí, como que você faz a conta? Você substitui agora, então, o coeficiente, a taxa de variação, como é chamado aqui, o M, vai ser, aqui é o ponto 2, tá? Ficou parecendo 1 aqui, é o C2. Então, o C no ponto 2, ó, C, que é o custo, no ponto 2, vale 110. Então, eu vou lá pegar 110 menos o custo no ponto 1, que é 100. Isso tudo aqui dividido por quanto? Isso tudo aqui dividido pela variação da quantidade. Então, a quantidade no ponto 2 é 5. E a quantidade no ponto 1 é 0.
Aí nós podemos calcular 110 menos 100 dá 10. E 5 menos 0 é 5. E 10 dividido por 5 é 2. 2. Então, qual é a taxa de variação? 2. Encontramos a taxa de variação. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Pode ver que ele faz para diferentes pontos, ó. Eu vou ter que pegar outra cor aqui. Ó. Então, aqui, ó. Isso daqui é o cálculo que ele fez, ó. 10 sobre 5. Então, 2, que é o que nós acabamos de fazer. Mas daí ele também faz para outros pontos, ó. Ele pega lá, então, outros pontos e faz 20 dividido por 10. Aí ele pega outro ponto. E vai fazer lá, 60 dividido por 30. Então, é por isso que eu falei para vocês podem escolher qualquer 2 pontos. Você fala, não, eu quero esse daqui e esse daqui que está em verde. Eu vou chamar um de 1 e o outro de 2. Tudo bem, não tem problema, você escolhe. Vai dar mais uma resultado sempre. Isso. Você só tem que lembrar que se você marcou isso daqui como ponto 1, então o C e o Q nesse ponto é o 1. Se você marcou aqui como 2, então aqui é o 2. Então você vai pegar o 2 menos 1. Então, ó, 200 menos 120 dá 80. 50 menos 10 dá 40. E 40 dividido por 80, 2. Então, para qualquer 2 pontos que você pegar aqui do gráfico, a taxa de variação é 2. Isso não vai mudar. Deixa eu ver se apareceu mais alguém aqui para entrar na nossa aula. Não. Estamos em 19 alunos, né? Mas que fizeram a prova, eu acho que continuam estudando, tem mais de 20 ainda. Esses alunos é danado, né? Depois fica perguntando na véspera da prova, falando que eu não ensinei. Né? Isso é fato. Vamos lá. Estou aqui. Fazendo de tudo que eu posso. Comprei até o Zoom, comprei o programa aqui, para poder não ficar caindo mais. Então a gente vai poder ficar ali uns 50 minutos, 50 e poucos minutos direto, sem ter risco de cair. É que depois Não hoje, né, professora? Hoje tem live do Dilcinho. É verdade. Toma jeito, gente. 7h30. Pelo amor de Deus. Matemática é muito melhor. Vamos lá então, ó. Taxa de variação. Nesse exemplo aqui, ó, a taxa de variação é 2. Aí ele fala ainda, notamos ainda que mesmo se não forem produzidos camisetas, né, o Q for 0, ainda haverá um ponto fixo, que é 100. Ah, professor, então em uma função, nesse caso da empresa, como eu destaquei, existe uma parte que tem uma variação, mas existe uma parte fixa. Isso é característico de uma função do primeiro grau. Existe uma parte fixa e existe uma parte que está variando. E por isso que ele coloca aqui, ó, que nós temos ali, ó, o custo, esse Czinho aqui é o custo total, custo variável, no caso o custo total, vai ser o custo variável, que é esse daqui com um Vzinho embaixo, vai ser o custo variável, mais o custo fixo. Então esse V e esse F ali embaixo, ele significa o que está aqui, ó, custo variável e custo fixo. Muito bem. Custo variável é algo que varia, custo fixo é algo que não muda, sempre vai ter ele ali. É a mesma coisa quando você pede um táxi, que não é comum da nossa região, mas se for com uma cidade maior, se você chamou o táxi, se você vai andar com ele ou não, ele tem um custo para chamar ele. Você tem que pagar aquilo ali, se você não rodar nada com ele, só de ter chamado ele, ele já vai te cobrar lá, por exemplo, R$20, que é a taxa dele. E depois ele vai cobrar por quilômetro rodado. É assim que funciona. Aqui, mesma coisa na empresa. Se você não trabalhar, não produzir camiseta, tem um custo de R$100. Se você produzir a camiseta, vai aumentar o custo, mas vai ser proporcional à produção que está sendo aplicada ali. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá agora. E aí a função aparece dessa forma aqui, ó. Então a função para este exemplo aí é essa daqui, ó. O custo, então, total, o custo efetivo ali vai ser o custo variável, que é o 2Q, mais o custo fixo, que é R$100. Então, nós vimos lá que mesmo que ele não produza nada, ele tem um custo fixo de R$100.
E nós vimos que se ele for produzindo ali as camisetas, existe uma proporcionalidade. E essa proporcionalidade é dada por esse 2 aqui. Nesse exemplo, nesse exercício, o que está fazendo variar é 2. Então, se ele produz uma camiseta, aumenta R$2. Se ele produz 2 camisetas, aumenta R$4. Se ele produz 3 camisetas, aí vai para R$6. Então, para cada camiseta a mais que ele produz, aumenta-se R$2. E essa é a variação. Então, é isso que aparece no gráfico. Ah, e qual é a função? Como que ela vai aparecer no gráfico? Tá aqui, ó. Então, no gráfico, esta variação, que é aqui a taxa de variação, que é o M2 aqui, ele está relacionado aqui, ó, com a inclinação dessa reta aqui em relação ao eixo X. Então, esse ângulo de inclinação está relacionado com esse 2. Ah, professor, então quer dizer que lá naquela função geral que você passou, f de x igual a mx mais b, o m está relacionado com esse ângulo aqui. Sim, com esse ângulo de inclinação, ele que determina a inclinação. Bom, professor, então e o ponto B ali, esse coeficiente B, está relacionado com quem? Então, esse B aqui está relacionado com o ponto de interseção com o eixo Y, com o eixo vertical. Nesse caso aqui é o eixo C, né, que é do custo, mas é o eixo vertical. Estão entendendo aí? Então, o M está relacionado com a inclinação da reta e o B é o ponto de interseção com o eixo Y. Qual que é o ponto de interseção dessa função? O que é ponto de interseção? Ponto de encontro. Ponto de encontro da função com um dos eixos. Então, aqui, ó, sempre que duas retas se encontram, eles formam um ponto de interseção. Então, eu tenho o eixo Y, que é o vertical, e eu tenho essa função aqui. E a função encontra o eixo Y em que ponto? No ponto 100. Então, significa que o B vale quanto? O B vale 100. Então, o B sempre será o valor de Y no ponto de interseção com o eixo Y. Anotem aí. O coeficiente B é chamado de coeficiente linear e ele é o ponto, o valor de B é o ponto de interseção da função com o eixo Y. Nossa, falou bem rápido. Meu Deus. Isso. Depois vai ficar gravada essa aula. Exato. Depois vai ficar gravado, tá? Para você ver de novo ali o que você perdeu. Tudo. Hoje tá cansado, né? Então, filho. Vamos lá. Depois eu vou deixar gravadinha, mas eu vou liberar só para quem tá assistindo minha aula. Quem não assiste a aula, eu não vou deixar ver, não. Isso mesmo. Nada mais justo. Isso. O pessoal tá pensando aqui, né? Perde a aula, não participa, senão eu não vou dar aula para ninguém. Eu vou gravar as aulas. Vou voltar a gravar, não vou, daí ninguém participa. Aqui Tá você doido? tem a chance de tirar dúvida, né? É muito melhor. É. Ó, entrou mais uma aluna agora. Vamos lá, Bora. continuando então. Nós vimos então uma função custo, função C, custo. Agora nós vamos ver então uma função receita. O que é a receita de uma empresa? É o valor que entra na empresa. O custo da empresa que está saindo. A função receita é o que entra de dinheiro na empresa. Mas daí eu tenho que ainda encontrar o quê? O lucro. Como que eu faço? Depois dessa daqui vai vir o lucro. O que é o lucro? É o que entra menos o que gasta. Então, o lucro é a receita menos o custo. Nós vamos chegar lá nesse ponto ainda. Então, observem aqui que a função receita está aqui, ó. Nesse exemplo aqui, ele fala que a função receita é dada, então, por 7Q. Ele está falando assim, ó, supondo em nosso exemplo que o preço para comercialização de cada camiseta seja R$7. Então, obtemos uma função receita. Significa que para cada camiseta que ele produzir, que ele vender, na verdade, mas ele vai produzir para fazer a venda. Então, para cada camiseta vendida, produzida e vendida, ele tem um ganho de R$7. Então, deixa eu erguer aqui. Bom, e aí? Nós vamos fazer o gráfico também. Observe que nesta função aqui, não aparece a parte fixa. Por quê? Porque se não vender, não ganha nada.
Diferente do custo, que se você não fabricasse já tinha um custo, porque tem que fazer a manutenção sempre. Na hora de ganhar dinheiro, você só ganha se você vender, porque se você não vender nada, não tem nada. Essa é a dura lei do comércio. Então tá aqui, ó, receita vai ser igual a 7Q. Então, o que isso significa? Alguém ia perguntar alguma coisa? O que isso significa, pessoal? Significa que aqui, ó, o coeficiente B vale quanto? Vale 0. Não tem, é 0. Por isso que ele não aparece. Nós só temos o coeficiente M, que é a taxa de variação. A taxa de variação, então, é 7 nesse exemplo. Então, vamos lá. Bom, ele fala ali quem é o coeficiente angular, que é a taxa de variação, que é 7, é ele que determina a inclinação da reta. Então, qual que é maior? O 7 ou o 2? É óbvio, né? Olhando as duas funções. Ó. Aqui era 2 e aqui é 7. Então, se eu colocasse um gráfico aqui, deixa eu fazer aqui para vocês entenderem. Se eu fizesse um gráfico aqui, então, essas duas funções, o 7 e o 2 ali pela inclinação, por exemplo, se a do 2 inclinasse isso daqui, a inclinação da reta que tem como taxa de variação 7, ela ia fazer isso daqui, ela ia crescer muito mais rápido. O que isso significa? Significa que com menores valores aqui, ela cresce mais. Então, conforme você vai aumentando o seu x aqui, ó, você vai aumentando os seus valores de x, a função custo ela cresce um pouco mais lento, mas conforme você vai aumentando aqui o x, a função receita cresce mais rápido. É isso que está relacionando a taxa de variação. Quanto maior é a taxa de variação, mais rápido cresce o valor. É isso que eu queria mostrar para vocês lá anteriormente. Vamos lá, aqui, ó. Novamente ele mostra aqui, ó, o cálculo para a taxa de variação. Olha lá a taxa de variação. Ele faz um cálculo da seguinte forma, ele substitui, ó. Ele troca esse Q, que é a quantidade, por 40, e aí você vai fazer o quê? Oh, perdão. Ele troca esse Q por 10 primeiro ali, ó. Então, se o Q vale 10, então vai ficar 7 vezes 10. Então, a receita vai dar quanto? 70. Depois ele troca esse Q por 40. E 40 vezes 10, perdão, 40 vezes 7 dá 280, que é o valor que está aqui também da receita. Então, com isso, ele consegue fazer o quê? Encontrar 2 pontos no gráfico. Vamos gravando isso, ó. Para fazer uma reta, eu preciso de quantos pontos? 2. 2. Somente 2. E é isso que nós vamos estar fazendo nos gráficos. Alguns gráficos, vocês podem ganhar tempo fazendo apenas 2 pontos e depois fazendo uma reta entre esses 2 pontos, que é o que interessa. E aí, depois de fazer essa reta aqui, nós temos a taxa de variação. Ó. Ele pegou aqui a variação, 280 menos 70, que é 210, e 40 menos 10, que é 30. Fazendo a divisão aqui, 210 por 30, vamos chegar em quem? Vamos chegar no 7 da função, que é a taxa de variação. Muito bem, explicamos as duas funções, a função custo e a função receita. Agora, então, nós vamos para a função lucro. E aí aparece aqui, ó, função lucro. A função lucro, L, né, L de lucro, é igual à função receita menos o custo. Então, nós vamos juntar as duas funções para saber o lucro. Quem que é a função receita? 7 vezes Q. Menos aqui na forma, que é receita menos o custo, então fica menos, abre parênteses, e no lugar do C, que é o custo, nós vamos colocar o valor dele, que é 2Q mais 100. Bom, aí eu faço o quê? Eu faço o jogo de sinal, menos vezes mais e menos vezes mais, vai aparecer menos e menos. Então vai ficar 7Q menos 2Q, 5Q. Depois esse menos vezes mais dá menos 100. Então aí nós chegamos então agora à função lucro. A função lucro é essa daqui, ó. Então aí está a função lucro. Acabou. Bom, isso, essa é a função lucro, essa é a cara da função lucro. Qual que é qual que é a taxa de variação da função lucro? Qual que é a taxa de variação? Tá aqui, ó, com o mouse em cima. 5. Essa é a taxa de variação da função lucro. Qual que é o valor fixo da função lucro? Menos 100.
O que isso significa, pessoal? Que quando eu vou calcular o meu lucro, se eu não produzir nada, eu fico o quê? Devendo. Então eu não tenho lucro, eu tenho prejuízo. Eu tenho um prejuízo de R$100. Se eu produzir uma camiseta, eu vou ter um prejuízo de R$95. Se eu produzir duas, eu vou ter um prejuízo de R$90. Então percebam que eu tenho que ter uma quantidade aí X de produção para que entre em equilíbrio, para que eu não fique com prejuízo. E aí nós vamos observar o gráfico aqui e podemos verificar isso. Este é o gráfico da função lucro. E observe que o ponto de equilíbrio é esse daqui, ó. 20. Eu preciso vender 20. Se eu vendo 20, é fácil, é só substituir a função. 5 vezes 20 é 100, 100 menos 100 é 0. Então, se nós produzirmos aqui 20 camisetas e vendermos essas 20 camisetas, significa que nós não teremos lucro, mas não teremos prejuízo. Então, é 0. Mas qualquer valor, qualquer quantidade inferior, então qualquer quantidade inferior aqui, qualquer valor que vir aqui, ó, inferior a 20, eu tenho prejuízo. Vai dar prejuízo. Isso. Qualquer valor superior a 20, eu tenho lucro. É isso que temos que interpretar aqui. Tá tranquilo até agora, né? Olha que maravilha. Fácil. Então, aqui. Bom, isso é importante encontrar esse ponto de equilíbrio, tá? Esse ponto de equilíbrio é importante estar analisando ele. Então, podemos observar aqui, ó, podemos observar pelo gráfico, que a reta corta o eixo horizontal, como eu destaquei para vocês, na quantidade de 20. Isso é verdade, porque se nós substituirmos na função, se nós resolvermos a função, lembrando que a função é quem? A função que ele deu lá, assim, L é igual a 5Q menos 100. Que é essa daqui que está aqui do lado, ó, isso aqui. Só que daí ele falou que o L vale 0. Então, se o L vale 0, eu tenho 5Q. 0 igual a 5Q. Menos 100. Então, o 100 vai passar para o outro lado positivo, depois o 5 vai passar dividindo, e aí nós vamos obter o quê? Uma quantidade que vai ser igual a 100 dividido por 5. E isso vai ser igual a 20, que é o resultado que está aqui. Bom, então o que isso significa? Significa que quando o lucro é 0, ou seja, quando eu estou no ponto de equilíbrio, eu não tenho nem prejuízo nem lucro, eu encontro o ponto de interseção com o eixo X, eixo horizontal. Nesse caso, o eixo da quantidade. Bom. Ok. Então, continuando aqui, eu posso dizer ainda, que o lucro é igual à receita menos o custo, não é? Então, o lucro, se o lucro é 0 nesse ponto, então, se eu sei que o lucro, o L, é R menos C, que é a receita menos o custo, eu substituo, então, o L por R menos C, e então R menos C vai ser igual a 0. E aí, se o C está negativo, eu passo ele para o outro lado da igualdade, eu encontro que nesse ponto, a receita é igual ao custo. Então, o que eu quero destacar aqui para vocês é que existem duas formas para se encontrar o ponto de equilíbrio ali, o ponto de interseção entre essas retas. E nós chamamos esse ponto do quê? Esse ponto de equilíbrio, como eu estou falando ali, a pronúncia dele em inglês está aqui, ó. O break-even point. Break-even point. Isso. O break-even point, ponto de equilíbrio. Simplesmente ponto de equilíbrio. Que é o ponto no qual eu observo que eu não tenho lucro, mas também não tenho prejuízo. Onde o L é 0. É isso. Esse é o resumo. E eu vou pedir isso para vocês nos exercícios. Em prova eu peço, pergunto, falo para encontrar esse valor. Tem esse ponto. Então vamos lá. Olhem aqui, ó. Então, os dois gráficos, as duas funções que nós fizemos agora, as três, na verdade, as três funções. Mas nesse primeiro gráfico aqui, o que aconteceu? Juntamos a função receita e a função custo e escrevemos ela no mesmo gráfico. Então, eu vou até voltar aqui para vocês, ó. Esta daqui é a função custo, tá vendo? Ó? Gráfico da função custo.
Gráfico da função receita. O gráfico da função custo e o gráfico da função receita, já visto aqui nesse capítulo, estão aqui agora neste exemplo, representada aqui, ó. Está representada aqui, ó. Está aqui para vocês. Então, quando eu faço os dois gráficos, as duas funções em um único gráfico, o que acontece? Elas se encontram. Então, esse ponto de encontro aqui, ó, esse ponto de encontro aqui, este é o break-even point, é o ponto de equilíbrio. O que significa esse ponto aqui quando eu faço a função receita e a função custo sobre o mesmo gráfico? Significa que nesse ponto eu não tenho lucro, mas também não tenho prejuízo. É isso, é o ponto de equilíbrio. É o ponto no qual o lucro é zero. Entendido? Então, quando eu traço no mesmo gráfico a função custo e a função receita, elas se encontram. E esse ponto de encontro nós damos o nome de break-even point e que chamamos de ponto de equilíbrio, no qual o lucro é zero. E aí nós podemos comparar, ó, os dois gráficos agora. Comparar esse gráfico que foi feito a receita e o custo junto com o gráfico da função lucro. Observem aqui. Ó, tá dando interferência aí para vocês, o pessoal que está conversando ou não? Interrompe na hora que eu estou falando aqui, entra outra tela na frente? Entra. Então, eu vou ver quem é que está aqui com o microfone ligado, eu vou desligar. Porque senão aí fica entrando na frente atrapalhando vocês. Muito bem. Desligado já. Ok. Aí fica melhor. Daí todo mundo fica com o microfone desligado. Aí quando for falar, aí liga, fala comigo, depois desliga de novo, para daí não interromper vocês. Então observe, ó, os dois gráficos agora. Nós temos aqui o gráfico do encontro, né, o gráfico com as duas funções, receita e custo, no qual existe o ponto de equilíbrio, o ponto do break-even point, e existe o gráfico, um único gráfico para a função lucro. E observe que o ponto 20 é o mesmo, ó. Qual que é o ponto onde o lucro é zero? Está aqui, ó, no 20. E aqui, o ponto de encontro das duas retas, da receita com custo, em que ponto que é? Quando a quantidade é 20 também. Então, nós temos as duas formas aqui para se encontrar. Veremos ainda nos exercícios alguns exemplos melhores. Bom, então como podemos ver aí, a função do primeiro grau pode ser útil para representar custo, receita e lucro. Sempre será assim, professor, numa empresa? Eu vou ter sempre uma função receita, uma função custo e uma função lucro determinado por uma função polinomial do primeiro grau, dita função afim? Nem sempre. Nem sempre as coisas são tão fáceis assim. Aí você pega uma empresa para poder ser o gestor e ali analisar tudo, administrar, e aí você vai observar lá que existem uma função com várias curvas e tudo mais, e aí tem um expoente, não vai ser função, não vai ser lindo e maravilhoso, como uma função afim, uma retinha sempre. Mas é claro que é uma base para vocês entendendo a parte de funções, a parte de gráficos. Vamos então unir ali, mostrar ali que a função afim, função polinomial do primeiro grau, ela também pode representar uma função de juros simples. Juros simples vocês vão trabalhar depois em matemática financeira no próximo ano, né? No primeiro semestre do ano que vem. Então, qual é a função? Como que eu escrevo a função, no caso, o cálculo juros simples? Então, o juros simples é calculado por esta formulazinha aqui, ó. J de juros, J aqui, ó, de juros simples, é igual a P, esse P aqui é o capital que você aplica, que você faz o investimento. Esse I é a taxa de juros, essa taxa de juros pode ser ao dia, pode ser ao mês, pode ser ao ano, depende do exercício, mas o I é a taxa de juros. E o N é o tempo, é o período. Eu emprestei um dinheiro, agiotei o dinheiro para a Ingrid, a uma taxa de juros de 7% ao mês.
Não, vou aumentar, porque 7% está o banco. A Jota tem que caprichar no negócio. 12% ao mês. E ela falou assim, nossa, eu só vou poder pagar daqui 6 meses. Então, eu empresto lá, vou colocar aqui, juros. Eu empresto lá 10 mil reais para a Indy. Aí uma taxa de juros de 12% ao mês. 12% ao mês, minha gente. 12%. Eu tenho que transformar isso daqui em número decimal. 12% é 12 dividido por 100. Então é 0,12. Então eu vou lá, 0,12 vezes o tempo. Ela falou que vai ficar 6 meses com o dinheiro. Então, vezes 6. Eu vou fazer esse cálculo aqui. 10 mil vezes 12. Então vai dar 1.200. 1.200 vezes 6 dá 7.200. Nossa, tudo isso eu vou ganhar? 7.200 reais. É mais ou menos isso que o banco ganha com a gente, né? Quando a gente vai fazer o empréstimo lá. E se você for fazer a conta lá no banco, é claro que não é o juro simples, né? Tem os juros de amortização, juro composto e outros juros a mais lá no banco. Mas aí quando você faz a conta do que você paga por mês lá, você pega um dinheiro para pagar com 5 anos, 10 anos. Você for fazer a conta, se você fizer a conta, você não pega o dinheiro emprestado. Uhum. Porque você vai pagar quase o dobro. Se você pega 10 mil, você vai pagar 18 mil, 19 mil. E isso nos juros mais baratos, tá? Se você pega um juro absurdo lá, você acaba pagando o dobro, até um pouco mais. Mas voltamos ao nosso exemplo aqui, que é o... Eu vou caminhar para o final da aula, tá? Eu só vou falar sobre um pouquinho do juro simples aqui e já encerro a aula. E aí na quarta-feira eu fecho esse capítulo já. É muito rápido, né? Só que daí, na hora que eu fechar esse capítulo, eu vou ficar algumas aulas só resolvendo exercício, antes de passar para o próximo capítulo. Para ajudar vocês, tá? Que eu acho que é isso que é interessante, fazer exercício junto com vocês, que vocês não fazem sozinhos. Vocês não gostam de fazer sozinho, daí fala que não sabe, aí entra em desespero e desiste de tudo. Joga o caderno no chão, sai correndo, depois volta, pega de novo e fala assim, agora tem que estudar de novo. Já passei por isso. Então, observem aqui, ó, juros simples. O juro simples, ele é uma função do primeiro grau também. Observem aqui, ó. Então ele fala assim, ó, imagina uma quantia de 10 mil reais aplicado, como a Ingrid pegou emprestado, minha, a uma taxa de 5%, é claro que eu cobrei 12 dela, mas aqui o exercício só fala 5%, durante um período N, só que daí ele não determinou o período, ele disse que o período é N. Como que nós podemos representar, então, o juro que vai ser ganho em função do tempo? Olha, duas grandezas, juro, dinheiro que eu vou ganhar, em função do tempo. As duas estão relacionadas por uma função. Qual que é essa função? Está aqui, ó. É isso aqui, ó. Juros vai ser igual a 500 vezes N. Por quê, pessoal? Porque substituiu aqui, ó. Igual eu fiz no exemplo para vocês. Juros vai ser igual ao capital, 10 mil, vezes a taxa de juros, que é de 5% ao mês, então vai ser 0,05, que eu divido 5 por 100, vezes o tempo, que é N. Só que o tempo ele não deu nesse exemplo aqui. Então eu faço 10 mil vezes 0,05, 10 mil vezes esse valor dá 500. 500 vezes N. E aí nós temos a função juro é 500N. Então, se eu emprestar o dinheiro por um mês, quanto que eu ganho? 500 reais. Se eu emprestar o dinheiro por 2 meses, 1.000 reais. E assim por diante. A cada mês que passa, aumenta quanto? 500 reais. Qual é o montante? O que é montante agora? Montante é isso aqui, ó. Montante é o juro que você ganha mais o capital que você emprestou. Porque você emprestou dinheiro para ganhar juros. Mas a pessoa não vai levar o capital embora. Ela vai ter que pagar o capital também. Ela vai ter que pagar o capital e o juro. Então, qual é o montante de dinheiro? Se você empresta 10 mil, o montante vai ser o quê? Vai ser proporcional ao juro que está aqui. Então, o montante é igual ao juro mais o capital. Mas quem que é o juro nesse exemplo? 500N. Então, se ficar um mês, vou ganhar 500 reais. E aí o meu montante vai ser 10.500. Se ficar 10 meses, o meu juro vai ser de quanto? Vai ser de 5 mil. E o meu montante de quanto? 15 mil. Estou entendendo, né? Então, Sim. vou apagar aqui. E vou liberar vocês para ver a live. Então,
Os dois gráficos estão aqui. O que muda de um gráfico para o outro? O que muda de um gráfico para o outro? Observe, aqui ele não tem aquela parte fixa, né? A parte fixa vale quanto? Quando ela não aparece? Quando a parte fixa não aparece, ela vale quanto? Zero. Sério? Toda vez que a parte fixa não aparece, o gráfico passa por onde? Pela origem. Passa pelo ponto 0,0. Estão vendo aqui? Então, Uhum. toda vez que o coeficiente B vale 0, que é o caso aqui, ó, vale 0, o gráfico sempre passa pelo ponto 0,0, que é o encontro dos eixos. Dos dois. Observe nessa outra. Então, aqui está a função, né? Ó, o coeficiente B vale 0. E aqui vale quanto? 10.000. Então, ele começou onde? Onde que ele passou? Olha lá, ó, no ponto 10.000. Qual que é a diferença dessas duas funções? Só houve uma translação. Observe que as duas são o quê? São paralelas. Elas nunca se encontram, elas são duas retas paralelas. A função juro e a função montante são paralelas. Qual que é a diferença, então? A diferença está no ponto de encontro com o eixo Y, com o eixo aqui, ó, da vertical. Essa daqui não tem coeficiente B, então ela passou no onde? No ponto 0,0. Passou no ponto 0, no eixo Y. Esse daqui tem coeficiente B, que vale quanto? Vale 10.000. Então ele passou por onde no eixo Y? Passou no 10.000. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O resto continua igual, por isso que ela fica paralelo. Então essas duas funções, elas nunca se encontrarão, elas sempre serão paralelas, porque a diferença delas só é a translação. Tá bom? Uhum. Vou encerrar por aqui a nossa aula. Nós vamos continuar ali depois, então, nesse capítulo, na quarta-feira, e aí depois nós vamos resolver alguns exercícios. Então eu peço para vocês, por favor, façam, eu acho que só tem 8 exercícios lá no capítulo 1. Façam os 8 exercícios, tá bom? Façam esses Entrar, né? Isso. Esses exercícios é o que vai valer nota. Vocês vão ter que entregar ele para mim. Então, façam os exercícios. Começamos a aula com 11 alunos, fechamos a aula com 19 alunos. Então, obrigado pela participação de vocês. Até quarta-feira, às 8 horas. Esta aula ficará gravada. Para os alunos que estão faltando, eu vou pensar se eu libero o link para eles, tá? Não tem que liberar, não. Mas para vocês que Eu assistiram... vou vender R$50. E para vocês que assistiram a aula, eu vou preparar o link, aí vocês falam, professora, eu quero o link da aula para assistir ela de novo. Eu libero. Tá bom? Beleza. Tchau, tchau para vocês. Até Tchau, Tchau. prof. Obrigada. É. Obrigada. Tchau. Tchau. Valeu, João. Tchau. Tchau.